Obrigada, presidente. Cumprimento todos os presentes. Eu queria conversar um pouquinho, já vista que já tive 2 atividades hoje para tratar dos temas exclusivamente municipais, eu queria falar um pouquinho do cenário nacional e comentar uma frase do presidente Lula numa entrevista que ele deu, se eu não estou equivocada, hoje pela manhã. Disse o presidente que a ordem que a Justiça do Rio de Janeiro deu foi uma ordem para prender, não uma ordem para matar. E que, por isso, as investigações têm que ser feitas, né? E, obviamente, com as responsabilizações devidas. Eu só queria, respeitando a visão do presidente e de muitos formadores de opinião, inclusive na universidade em que eu leciono, eu só queria chamar a atenção para um ponto. Será que essas mortes não ocorreram porque esses policiais foram recebidos com drones que soltavam bombas? Então, é óbvio, né, que todos nós, quando há uma intervenção policial, uma operação policial, o que nós queremos? Que os policiais saiam vivos e não feridos, que aquelas pessoas que não têm nada a ver com a operação permaneçam vivas, não sejam feridas, e que aquelas pessoas que eventualmente tenham qualquer ligação com o crime sejam presas, né, investigadas, processadas. Agora, se chega uma operação num determinado ambiente e as pessoas recebem os policiais com bombas lançadas por drones, fora outros armamentos, porque muitos eram os fuzis, não me parece razoável, né, partir do pressuposto de que aqueles funcionários públicos sejam ou seriam criminosos. Esse tipo de fala, né, desconstrói, não colabora, sobretudo no momento que nós estamos atravessando. O que quer o presidente da República, o que querem, né, esses formadores de opinião que estão criminalizando os policiais e vitimizando as pessoas que enfrentaram os policiais? Querem que o policial entre numa área, né, sem nenhum armamento, com peito aberto para morrer? Querem que o policial, quando enfrentam uma resistência com fuzil e com bomba, saia correndo? O que querem essas autoridades? É muito importante ficar atento aos detalhes, né, dos dados e fatos que começam a vir à tona. No momento da operação, havia pessoas do país inteiro reunidas num treinamento paramilitar. Eu não estou criando isso, né? Existem vídeos. Na própria DPF 635, quando o ministro Alexandre de Moraes votou, ele registrou que esses treinamentos estavam acontecendo naqueles locais. Então, foi durante um treinamento paramilitar, uma espécie de um congresso, que reunia pessoas ligadas ao crime do país inteiro, que aconteceu aquela operação policial. Inclusive, agora estão falando em vazamento. Eu não acredito em vazamento, porque se tivesse havido vazamento, aquelas pessoas não estariam ali, né, esperando a operação. Penso eu que a operação foi bem pensada, bem planejada, para encontrar aquelas pessoas em um verdadeiro congresso do crime. Eu quero aqui dizer que eu tenho muito respeito a todas as famílias daquelas pessoas que foram mortas no conflito com a polícia. Como professora de direito penal, eu entendo que nós não podemos estender responsabilidade penal, culpa, para os familiares. As mães, as filhas, os familiares em geral, as esposas, elas sofrem pela perda. Então, tem que ser respeitadas essas pessoas. Agora, é importante também entender que aquelas pessoas, quando chegaram para reconhecer os corpos de seus entes queridos,
Muitas verbalizaram. Eu lembro de uma mãe falando o seguinte: eu não vou ser hipócrita. Meu filho estava aqui numa reunião, meu filho infelizmente se perdeu no meio do caminho. Um pai que foi entrevistado. Quantas vezes eu pedi para esse menino? Com isso, eu não estou dizendo o seguinte: se a pessoa está no crime, merece morrer. Como eu disse no início, vamos apurar, vamos processar, vamos prender. Mas ali, né, o que aconteceu ali? Os policiais subiram e foram enfrentados com bombas lançadas por drones. Então, é um contexto, eu estou finalizando, é um contexto completamente diferente e que precisa ser analisado como tal. Nós não podemos, eu vejo muitas vezes a esquerda, os apoiadores do presidente politizando, dizendo que o governador do Rio está politizando, mas nós não podemos politizar também, demonizando aqueles profissionais. E eu fecho só fazendo uma referência às falas reiteradas do ministro da Fazenda, ex-prefeito Fernando Haddad. Ele diz o seguinte: vamos asfixiar o crime pela lei de lavagem de dinheiro, né? Pelo combate à sonegação. É um caminho. Mas se você tem uma situação aberta de treinamento com fuzil, aberta paramilitar, nós não podemos deixar a coisa acontecer. Que Estado é esse que sabe que tem forças paramilitares fazendo treinamento em facções criminosas e diz que está combatendo apenas por meio da lavagem de dinheiro? Então, um caminho não afasta o outro. É essa reflexão que eu gostaria de propor, né, a esquerdistas e direitistas. Porque nós estamos enfrentando um problema sério, né, e esse radicalismo está nos impedindo de raciocinar. Obrigada, presidente. Obrigado, vereadora Janaína. Vereador João Ananias.